Presidente, deputados, cumprimentar a galeria, imprensa, senhoras e senhores. Pela primeira vez neste plenário, me pronuncio sobre as eleições do Diretório Estadual do PMDB. Quando me candidatei ano passado à presidência da Assembleia, o fiz por lealdade ao que acredito na política. Também fui leal ao candidato do PMDB, senador Lobão Filho, e o apoiei até o fim. Quando assumi a função de deputado estadual, tive a certeza de que essa lealdade ao meu partido e aos meus correligionários nessa nova jornada me impunha que levantasse a bandeira da oposição, não me deixando seduzir pelas benesses do poder. Essa é a minha postura em relação ao PMDB. Lealdade. O partido do qual faço parte e pelo qual fui eleita. O partido que tem gravado a sua marca na história desse país. Seja na redemocratização e no fim à ditadura na década de 80, no apoio das reformas econômicas da década de 90 e na ampliação das conquistas sociais com o presidente Lula nos anos 2000. Esse é o PMDB, partido que atualmente no Maranhão tem o honroso dever de fiscalizar e fazer oposição democrática ao governo do Estado. Antes de prosseguir o relato desta importante experiência frente à luta pela renovação do nosso partido, quero ressaltar o respeito que tenho pelos membros do PMDB. Confesso que com raríssimas exceções, mas totalmente incondicional em relação à grande maioria dos homens e mulheres que sempre honraram a história do maior partido desse país aqui em nosso estado. Nossa participação nesta tentativa de disputa nunca se tratou de desmerecimento quanto à história partidária de nossos membros, mas sim da condução desta legenda diante das grandes necessidades de nossos diretórios municipais e da atualmente frágil participação do PMDB nas discussões em torno das problemáticas do Estado. Jamais iríamos cometer o erro mesquinho de tentar frustrar a ação de novos e de antigos membros, e menos ainda de tentar impor cartilhas pessoais à sigla. Até mesmo porque a gênese de nossa chapa se deu para combater este tipo de prática, bem como buscar a modernização do PMDB. E tudo isso sempre com o dever de fazer jus a uma história que é de conhecimento de todos. Apesar de nossas discordâncias em relação ao processo eleitoral, desencadeado e finalizado em cerca de 10 dias, tentamos concorrer no pleito. Infelizmente, essa tentativa foi frustrada pela atuação da atual direção do PMDB, a mesma que se tornou chapa única e não permitiu que entrássemos na disputa. Questionamos o não cumprimento das normas estatutárias e decidimos registrar a chapa Renovar para Crescer. Eu, o deputado federal Hildo Rocha e o ex-secretário Ricardo Murá, à frente de um grande projeto para o nosso partido. Apesar do pouco tempo, conseguimos passar a mensagem que desejávamos a um grande número de filiados. Expressamos nosso desejo de, junto com todos eles, sem distinção, retomar o crescimento do partido e colocá-lo de novo como protagonista da política maranhense. Defendemos um PMDB unido contra as rotineiras tentativas de perseguição que membros do partido sofrem atualmente. Formatamos uma proposta que consistia na união de todos ao redor da reestruturação democrática, apoiando diretórios, prefeitos, vereadores e lideranças do partido que precisam do auxílio do PMDB mais do que nunca. E se ficou a tristeza pela anulação da chapa, ela logo foi apagada pela felicidade causada
pelo recebimento de incontáveis mensagens de apoio à nossa chapa. Muitas lideranças do partido, presidentes de diretórios, que apoiaram nossas propostas e lamentaram a perpetuação de uma direção que já fez muito pelo partido, mas que depois de décadas começa a fraquejar e perder o foco. A primeira lição, e para mim a mais importante desta experiência, foi a de que a nossa chapa e o apoio que ela conquistou nos revelou a vontade de renovar o partido, de fazer um novo PMDB maior e mais forte, de que a lealdade que eu tenho para com esse partido pode não ser comum a todos, mas é da maioria. Eu entendo que nossa mobilização tenha causado incômodo e perturbação. E apesar de sempre nos dirigir com respeito aos nossos adversários, fomos chamados de aventureiros e de nos levantar por pura e simples vaidade pessoal. Quero dizer que não tenho a mínima predisposição em me enfatizar em qualquer cargo político que seja. E não o farei. Acho que a ânsia por democracia é inimiga direta do apego infinito pelo poder. Creio que esta visão apequenada que tentaram nos imputar é reflexo daqueles que lutaram pela manutenção do que aí está há décadas no PMDB maranhense. E eu acho completamente normal que algumas pessoas pensem assim. Afinal de contas, se não pensassem assim, estariam do lado da renovação. O que é difícil de aceitar é o medo, o cerceamento democrático. Passei dias ouvindo que iríamos ser derrotados. E eu estava preparada para a vitória e para a derrota. A política tem dessas coisas, mas o que me entristeceu foi a anulação de qualquer possibilidade. Até o direito de perder nos foi retirado. E isso, convenhamos, não faz jus à história desse partido. A minha lealdade ao PMDB continua inabalável. Não será uma mancha pequena causada por poucos que irá afetar a grande história construída por muitos. Esse é um episódio menor na história do PMDB. E, como eu já disse anteriormente, um episódio vergonhoso. Volto a enfatizar, em nome da chapa Renovar para Crescer, que esta tem plena convicção que recebeu tratamento ilegal e inconstitucional, notadamente com repulsivo arbítrio e tirania. Por isso é que não arredará dessa luta até que o PMDB nacional e o Poder Judiciário decidam se a vontade de disputar democraticamente, mesmo que em regras completamente desiguais e arbitrárias, deve sucumbir frente ao que existe de menos honrado em nossa política. Finalizo enfatizando ainda que a minha lealdade ao PMDB segue se manifestando em forma de oposição, repito, oposição ao governo e de apoio aos membros da sigla que partilham desse sentimento. Entendo que o partido não pode se dar ao luxo de esperar o que esse governo vai dar, como propõem alguns. Até porque em 10 meses já mostrou a que veio e é tempo mais que suficiente para tirarmos conclusões. Essa inércia não beneficia o PMDB. O momento requer ação e, por isso, não silencio. Da mesma forma que seguirei firme no enfrentamento contra aos que desejam colocar o PMDB no colo daqueles que tudo irão fazer para destruí-lo aqui no Maranhão. Obrigada a todos.